Quem és tu? Murmurei. Meu nome é Caridade, emissária de Deus a toda a humanidade. Pairo por sobre um ser resplandecente e puro, como pairo a sorrir por cima de um monturo. Desço das vastidões dentro das horas mudas, deixo Cristo na cruz para encontrar com Judas. Amo os bons e projeto as almas vis e hediondas. Ando por toda a terra, ando por sobre as ondas do oceano a rugir sob meus pés de névoa. O Espiritismo em Foco de hoje vai fazer uma linda viagem. Ela chegou na nossa casa com 21 anos. Não faz muito tempo, porque os espíritos são eternos. E a beleza vem da alma. A caridade, ela vem do coração. Foi ela que, incentivada pela Rosa, pela Margarida, Heloísa Magalhães, trouxe Amélia Rodrigues e o Trigo de Deus. Trouxe os seminários Poesia ao estudo sistematizado da doutrina dos espíritos. Ah, mas é ela que hoje ela verdadeiramente acolhe aqueles que acolhem. Ela acolhe os médiuns. Ela canta com os pássaros. Ela brinca com o coração porque ela encanta com a arte. Quem é ela? A moça do cabelo do trigo é Germana Casten. E ela vai fazer conosco esta viagem com Parnaso de além-túmulo, porque Caridade é o nome dela. Seja bem-vinda. Me emocionei. Eu tava pensando, quem será? Heloísa Magalhães, ela merece tudo isso. Mas eu fiquei... É comigo que você tá falando? É. Ai, amiga, eu não sou tudo isso, não. Eu sou apenas uma pessoa que ama o que faz. Eu cheguei nessa casa, rejeitei ela por 3 vezes. Vim aqui na quinta-feira, ainda com a cabeça de que isso aqui era a casa do demônio, porque católica. Cheguei muito novinha, ficava ali e falava, vou embora, antes de meu número ser chamado. 3 vezes eu fiz isso. E na 3ª vez eu fui embora, sem chegar no atendente fraterno, eu tive um sonho. E esse sonho, eu me lembro que eu cheguei 3 horas da manhã, quando eu terminei de sonhar, eu sentei na cama e falei, vou para aquela casa e nunca mais vou sair. E isso já se vão 33 anos. E eu posso dizer que eu já entrei vindo de segunda a segunda e até hoje estou assim. E se você me perguntar quem era aquela Germana e quem é essa Germana hoje, eu posso te dizer que eu, dentro do que eu era, tendo eu como referência, eu evolui muito. E eu posso dizer, sem a comunhão e sem o espiritismo na minha vida, eu hoje poderia estar dizendo, coitada da Germana. Então, hoje eu estou satisfeita até aqui com o que eu já descobri de mim mesma, autoconhecimento, o que eu já realizei me fez uma pessoa mais humana, uma pessoa mais bondosa, de escuta ao próximo. E posso dizer que se eu não tivesse voltado uma 4ª vez para essa casa, eu não acredito que eu estivesse tão satisfeita comigo como eu estou hoje. Como é que foi esse sonho? Esse sonho eu sonhei com o mentor da casa.
que eu vou me reservar o direito de não citar o nome, porque sempre gera, né, algumas interpretações. E ele me mostrava uma escada. E ele me mostrava uma escada e me mostrava uma porta. E eu ficava diante dele e ele falou um tempão apontando essa escada e essa porta. E eu olhei para a escada, olhei para a porta e me acordei na cama, sentada, e eu falei essa frase que eu nunca me esqueci: vou para aquela casa e de lá nunca mais vou sair. Então eu vou dizer uma coisa para você, deve ter sido uma coisa... Ele deve ter revelado um passado muito esquisito, porque nunca mais eu saí dessa casa. Então eu acho que eu tinha um compromisso muito sério, especialmente com a minha faculdade mediúnica. Na época eu me lembro que, como eu vim parar aqui, a minha mãe rezava o Creio em Deus Padre e fazia o sinal da cruz, e todas Salve Rainha, Ave Maria e Pai Nosso nas minhas costas, um dia após o outro, que eu acordava gritando, com espíritos pulando em cima de mim e uma dor na coluna que não passava. Aí eu ia para a cama da minha mãe me rezava, quando ela orava, passava. Então eu estava chorando muito, só ficava trancada dentro do quarto. E quando eu cheguei nessa casa, no primeiro mês que eu comecei a tomar passe, tudo desapareceu, não totalmente. Eu comecei a sentir, continuei sentindo a presença dos espíritos, mas não tão atormentada. Isso durou mais 2 anos, enquanto eu fiz a fase 1 e a fase 2, na época, sempre lá no Seu Nelson paciente, me recebendo. Eu ficava até 11h30 da noite para ser a última pessoa, para ele não falar, você de novo. Ele nunca disse, ele me olhava, falava, vem minha filha, porque meu tratamento nunca acabava. Não acabava porque eu sempre estava sentindo tontura. Eu chegava, Seu Nelson, os espíritos jogaram uma coisa no meu pé, eu caí num buraco, e ele ficava pacientemente me ouvindo. E aí, até que eu cheguei na educação da mediunidade, e o primeiro dia que eu sentei na mesa, eu escrevi 17 páginas, assim, botei a mão na mesa, escrevi 17 páginas, morrendo de vergonha dentro de mim mesma, porque eu queria só observar, eu não sabia nem onde eu estava, eu não sabia nem o que era educação da mediunidade. Eu cheguei no grupo espantada, morrendo de medo de estar lá, de ver espírito, e quando eu vi, eu peguei a caneta, escrevi 17 páginas e dei 2 psicofonias. Eu me lembro que o seu Martins, que era meu dirigente, falou bem assim, seja bem-vindo, essa é a tua casa. E por eu ter sido tão bem recebido pelo seu Martins, eu repito essa frase dele para todos os médiuns ostensivos. Seja bem-vindo, esta é a sua casa. Foi assim que eu cheguei aqui, eu não sei o que eu vi no sonho. Mas o que veio depois desse dia foi que quando eu tive o sonho, eu vim para orientação. Aí na 4ª vez eu aceitei ser recebido. E o orientador que me recebeu foi o filho do seu João Alonso, o Paulo Alonso. Aí eu teci aquele rosário e contei o sonho. Ele falou assim, você vá na livraria, pegue esse livro e leia A Vida desse Mentor. Aí quando eu cheguei na livraria, que eu peguei a capa, eu falei, é ele. Nunca tinha visto aquele nome, porque eu não era espírita. E foi exatamente com aquele mentor que eu tinha sonhado, e eu li a vida dele. E eu vi que foi ele que me orientou para estar aqui. Até hoje eu agradeço a ele por ele ter feito isso por mim. Como é que foi conviver com o empreendedor Mário Carvalho? Seu Mário, eu não posso falar que eu já quero chorar. Seu Mário, imagina, né, uma psicofônica ostensiva, hiperativa. Eu acho que seu Mário pensava assim, meu Deus, mais uma louca na casa, né? E eu chegava assim, seu Mário, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso aqui, cheio de ideias. Aí seu Mário olhava para aquela menina, tipo assim, meu Deus, quem é essa menina? Acabou de chegar na casa, cheio de ideias, queria fazer isso. Gente, eu acho que o seu Mário já devia me conhecer de outra vida. Porque o seu Mário nunca me disse um não. Nunca. Eram os projetos mais loucos que hoje existem na casa para aquela época. Hoje são extremamente adequados, a casa gira em torno de muitos deles. Mas seu Mário falava assim, eu vou te dar apoio. Aí todo mundo, quem cercava seu Mário, isso é muito louco, isso não pode entrar na casa. Mas, Ana, seu Mário nunca me disse um não. É uma coisa que me impressiona e me faz acreditar que seu Mário já me conhecia de outra vida. Porque hoje eu te digo, eu no lugar de seu Mário,
sendo eu quem fui, hiperativa, cheia de ideias, tagarela, falava sem parar, eu ia chegar e falar assim, calma, você é bipolar, você é alguma coisa, eu ia rotular a pessoa, ia falar, calma, faz um passe 2, passe 3. Seu Mário nunca me olhou como uma obsediada. Ele falava, senta e desenvolve o projeto. E eu ficava assim emocionada, né? Porque eu era uma mocinha e ele, presidente da Comunhão Espírita, deixava eu montar um projeto para poder trabalhar na casa. Gente, eu tenho assim com ele um aprendizado de modéstia, de abertura a tudo e a todos. Eu hoje, como diretora da diretoria de assistência espiritual, eu penso, como pode o presidente de uma casa ter dado ouvidos a uma mocinha completamente sem experiência doutrinária para montar projetos aqui dentro? Então, que homem é esse que lê a alma das pessoas e aposta nelas? Ele tinha uma mediunidade sutil, poderosa, notável. Ah, seu Mário não foi médium sim. Ele lia a alma das pessoas e sabia o que elas podiam contribuir com a casa. E hoje eu sinto que seu Mário Barata me validou. E que eu sou hoje uma pessoa ativa dentro dessa casa. Foi ele que disse, eu acredito em você. E como é que você lidava com as pessoas que ao mesmo tempo ele dizia, eu acredito em você, e outras diziam, eu não acredito? Olha, a confiança dele, Ana, foi tanto na minha pessoa que mesmo recebendo pedradas e com muitas lágrimas e sem ter muita doutrina no coração, eu olhava para ele e falava assim, ele acreditou em mim, eu vou fazer por ele e porque a casa tem a necessidade desse projeto. Então, eu não queria decepcionar ele, e eu não queria decepcionar a necessidade da casa daquilo ali. Eu sabia que aquilo podia dar certo. E tinha uma força interior que hoje eu na época não compreendia, mas hoje eu compreendo que era a força de Jesus na minha alma. Jesus dizendo, minha filha, se ele acredita, vá. Então, o seu Mário me validou como pessoa, me validou como uma líder dentro da casa. Ele acreditou na minha liderança e ele me validou como uma pessoa capaz de ser, nessa casa, uma colaboradora, mesmo com todas as suas limitações, com aquele jeito espivitado de ser que qualquer pessoa taxaria louca. Ele acreditou em mim e isso foi muito bom. Muito e depois veio Heloísa Magalhães. Ah, Heloísa Magalhães eram duas Germanas e duas Heloísas juntas, porque Heloísa era espivitada, hiperativa, cheia de ideias. As ideias nossas eram tão iguais que quando ela começava a apresentar um projeto, eu terminava de falar. Eu também. Aí eu começava a falar sobre um projeto, ela terminava de falar. E lá ia nós duas fazer os projetos mais doidos. A arte entrou na casa, o caso de Heloísa Magalhães. Ela chegou para mim e falou assim, eu quero uma peça no Salão Bezerra de Menezes. Eu falei, você tá doida? Porque ela era mais corajosada do que eu. Eu falei, se você tá doida, minha, eu não tenho artistas para ir pro Salão Bezerra de Menezes. Francisco do Espírito Santo Neto virá a Brasília para falar sobre reencarnação. Eu quero uma peça sobre esse tema no Salão Bezerra de Menezes. Eu falei, com Francisco Espírito Santo Neto, 700, 800 pessoas para assistir os meus aluninhos do ESD fazendo peça. Falei, Heloísa, agora eu achei uma pessoa mais louca que eu. Aí ela falou assim, faça. Novamente ela foi um segundo Mário Barata na minha vida. Aí eu falei, gente, ela tá confiando em mim, eu tenho que fazer jus a isso. Juntei uns atores e não é que nós montamos a peça a várias mãos. E a peça deu tanto certo que a gente chegou a viajar com a peça. E teve uma cena da peça que eu nunca vou me esquecer. Não era Capa de Santo? Não, a primeira peça foi Reencarnação, sob as lentes da ciência, do livro de Hermínio Miranda. E a gente fazia um ato lá, uma performance, em que a gente citava o nome do Francisco Espírito Santo Neto, com as dores da alma. Mas essa peça nunca vai sair da minha cabeça por causa de um susto que a Heloísa levou. É obviamente que a Heloísa era ousada e apostou na gente, mas ela não deixava de ficar angustiada por ter apostado na gente. Aí tem uma cena
que o Arthur Souza é interpelado por uma pessoa que finge ser o público, e Heloísa não sabia. Eu me lembro até hoje, Heloísa em pé do meu lado, aí a Thaís, esposa de Armando Souza, levanta e fala assim: e você, acredita na reencarnação? Gente, a Heloísa ficou branca, segurou no meu braço e falou: Germana, diz que isso é da peça, diz que isso é da peça. Ela com medo do que o ator ia falar. Aí o ator, quando respondeu, eu ria tanto dela. Ela, você me aprontando, você tinha que ter me avisado isso. E aí a resposta do Arthur foi uma resposta linda sobre reencarnação, e ela começou a rir dela mesma. Então, ou seja, nós somos ousadas e sabemos dos riscos que corremos, né? E Heloísa foi para mim uma grande companheira, e ela me deu muito apoio, não só na arte, como dentro da diretoria de estudos doutrinários, em que ela colocou nas nossas mãos, junto com a equipe que trabalhava, que quando eu falo nossas mãos, é uma equipe grande. Sempre é uma equipe que nos acompanha, sempre são pessoas enviadas, como eu falei, a providência divina manda. A gente só fica ali nas costuras, porque eles realizam. E dentro da diretoria, ela nos deu muito projetos na área doutrinária, de fundar grupos, os seminários que você citou. Então, tudo isso a gente fazia dentro do estudo doutrinário. Nós duas fomos companheiras durante muitos anos dentro da diretoria de estudos doutrinários. E para você ver, né? Hoje você está aqui e mais uma vez diante de um desafio criado por ela. Se nós hoje estamos aqui, rádio, TV Comunhão, quem criou foi Heloísa Magalhães. Eu posso contar eu vou contar uma experiência mediúnica que eu tive com Heloísa. Me permita, porque isso aqui é a casa dos espíritos. Por então, favor. Acredite, quem acreditar. Quem Por não favor. acreditar, fica aí no mundo da ficção e dos sonhos. Por favor. A Heloísa, todo mundo sabe que ela era uma pessoa que mudava sempre de cabelo. Os cabelos da Heloísa, cada dia era uma cor, cada dia era um corte. Ela tinha aquele capricho com aquele cabelo, né? Aí, um tempo depois, mas assim, eu acho que um mês depois da desencarnação dela, eu estava meditando em casa, né? Que eu medito quando eu acordo, e de repente eu me vi caminhando numa cidade espiritual e ao meu lado tinha alguém. E eu caminhando, eu sei que eu estava com muita pressa e eu sentia que essa pessoa estava me levando para uma tomada de decisão numa cidade espiritual. Quando eu olho, era a Heloísa Magalhães com um corte que não existe na Terra. O cabelo dela estava de uma cor que a gente não conhece e ele formava camadas assim, 3 camadas, assim como se fosse 3 coques, um caindo em cima do outro e aqui batidinho, mas incrivelmente alinhado. Quando eu olhei para ela, ela sorriu e eu li o pensamento dela. Ela falou: Germana, aqui sou eu. Então, o jeito que ela teve de provar que era ela mostrando um cabelo, porque ela sabia que eu sempre elogiava os cabelos dela. Gente, eu voltei da meditação cheia de emoção no coração e falei assim: meu Deus, como ela tá bem. Porque ela estava linda e ela fez questão de mostrar um corte que a gente nunca teve. E eu fiquei muito feliz, e a primeira coisa que me veio foi o seguinte: vou contar para o Rodrigo, o filho da Heloísa, que a Heloísa tá bem, já tá tão bem que achou um design de cabelo lá do outro lado. E quem sabe agora ela tá dizendo pra gente, pra nós 3, né, que não esmoreçamos. É verdade. Não, mas é claro, eu estava caminhando sabendo que eu ia fazer outro trabalho. E quem estava do meu lado? Ela. E quem sabe alguma coisa ela não quer dizer pra gente e tu não quer nos contar? Eu acho que o que ela quis passar pra gente é o seguinte: a vida continua mesmo, Germana. O que a gente acredita é real. Olha, você aqui caminhando ao meu lado, pra gente ir conhecer um trabalho, uma tomada de decisão para a Comunhão Espírita de Brasília. Então aqui a gente continua trabalhando e o que a gente acredita é real. Então o que ficou no meu coração quando eu voltei dessa vidência é de que nós devemos acreditar, nós devemos continuar, nós não devemos permitir
a ausência da fé. Nós temos que acreditar, e ela veio e me deixou isso no meu coração. Continue, Germana, é real. Nós vamos encerrar o Espiritismo em Foco de hoje com muita gratidão. Gratidão a ti, se tu tiveste o seu Mário, a Heloísa, uma mão sempre lava a outra, né? E tu também acreditaste numa menina que chegou tão espivitada e tão impetuosa para querer ser dirigente, né? Ana Feltrin. E aí, hoje tá aí. E a Heloísa me disse assim, você vai fazer um programa e eu estreio quando? Na próxima segunda-feira. Ah, Heloísa é assim. E Ela vai não ser dá ao vivo. tempo. Mas e o projeto? Eu entreguei um pedaço de papel, tremia tanto. Então o programa hoje é de gratidão. A gente sabe que você está conosco. Muitas flores e a mensagem final é sua, é nossa. E por favor, é de toda espiritualidade. O que eu queria deixar de mensagem do que nós conversamos aqui, Ana, é gratidão. Gratidão porque nós sabemos quem nós somos, né, Ana? Nós sabemos que nós temos muitas limitações, nós temos nossas tendências ainda para serem amparadas de outras vidas, ainda as paixões humanas, e nós acolhemos essas nossas fragilidades. Mas o que nos deixa com essas lágrimas nos olhos é a gente saber que mesmo assim Jesus nos aceita na sua obra, nos aceita como servos dele e nos faz acreditar que nós somos capazes de agora, não é no amanhã não, trabalharmos, limarmos esse mundo interior nosso que precisa de reforma íntima, mas isso através do trabalho e não apenas através de eu vou mudar, é trabalhando, como disse Abigail a Paulo de Tarso, perdoa, trabalha e espera. Então é isso que a perseverança, trabalhando no centro espírita, nos dá. A gente aprende a perdoar, aprende a fazer a reforma íntima, laborando, tendo obras nas mãos para apresentar para Jesus e esperar que o que nós mais desejamos, que é estar ao lado de Jesus, nos mundos ditosos, um dia seja dado a nós por merecimento, porque nós trabalhamos para isso e acreditamos nisso. Quero agradecer a você, por você um dia ter acreditado em mim e por você estar hoje trabalhando na casa, fazendo, eu acho que eu fui um pouco seu Mário na sua vida e você foi um pouco Germana na minha vida. Então eu acho que a dupla deu certo, né? E vai continuar dando. Obrigada por você ser Te linda amo desse muito, jeito. Eu te amo muito também. Nós voltamos em uma outra oportunidade.